Bom dia, turma do sexto ano. A gente parou aqui na aula de ontem, não foi? Vamos continuar aqui nessa aula de hoje, tá? Falamos sobre fração. Em toda fração, o termo A superior é chamado de numerador e o termo B inferior é chamado de denominador, como a gente já viu aqui, ó, nesse slide anterior, tá? Sendo que o B tem que ser diferente de zero, o denominador tem que ser diferente de zero. Assim, temos que o total foi dividido em B partes e foram consideradas A partes, né? Aqui, essas quatro figuras, dois círculos e dois quadrados, foram divididos em partes diferentes, tá? Aqui foi dividido em 4 pedaços, esse segundo em 8, esse terceiro em 4, o quadrado, e esse último quadrado aqui foi dividido em 16 quadradinhos aqui, tá bom? O primeiro, a parte laranja, representa 1 sobre 4. A parte laranja aqui do segundo, 2 sobre 8. O terceiro, aqui o quadrado, 1 sobre 4. E o último quadrado aqui, 4 quadradinhos laranjas, aqui em cima, sobre 16, né? Que é o total, o número de baixo, o denominador, é o total que foi dividida a figura, tá bom? Então, o primeiro e o terceiro representam a mesma fração. Temos o total dividido em 4 partes e pintada de amarelo, né? Considerando uma parte, ou seja, 1 sobre 4, ok? O segundo, ele foi dividido em 8 partes, aqui ó, esse círculo, e consideramos duas partes. Pintou duas partes desse círculo aqui, ó, de laranja. Então, 2 sobre 8. E o último quadrado aqui foi dividido em 16 pedaços, né? 16 partes, e considerou apenas 4 partes de laranja. Então, 4 sobre 16. Agora, hora do desafio aí para vocês resolverem no caderno de vocês, tá bom? Considerando os quadrados divididos em 16 partes cada um, responda. Qual é a fração correspondente à parte amarela? Tá? Letra A. Letra B. Qual é a fração correspondente à parte laranja? Aí você responde também no seu caderno. Letra C. Qual é a fração correspondente à parte laranja agora? Você responde aí de novo. Tá bom? Então, outro desafio aqui, ó. Na figura abaixo, vemos um grupo de crianças. Observe e indique uma fração que pode representar esse grupo de crianças aqui, ó. Tá? Essa galera aqui. Então, eu tenho um menino em relação ao grupo de crianças. Então, quantos meninos tem aqui em relação a um menino? Na letra A. Uma menina em relação ao grupo dessas crianças todas. Aí você vai representar como uma fração. O número de meninas em relação ao grupo de crianças. Então, pega todas as meninas que você vê aqui. Aqui tem uma menina, aqui tem outra, aqui tem outra, ó. Aqui tem outra menina, tá bom? Aqui, no meio aqui é um menino, viu? Esse aqui é o menino. Esqueceram de desenhar a cabecinha dele, mas é um menino aqui, tá bom? E na letra D, o número de meninos em relação ao grupo de crianças. O terceiro desafio, você tem um tanque de gasolina de um carro, tá? Aqui mostra o marcador de combustível do automóvel. E observe e represente com frações a quantidade de combustível em cada item, tá? O tanque cheio, 1 sobre 1, né? É um inteiro. O tanque cheio está todo cheio, é um inteiro. Aí o tanque aqui está dividido, esses traços aqui, ó, tá vendo? O primeiro traço aqui é a reserva, tá no vermelho, ó. Chega aqui, tem que botar gasolina. Esse primeiro traço aqui, ó, foi dividido em 1, 2, 3, 4. 4 pedaços aqui, ó, tá bom? Então tá aqui apontando aqui, então ele tá 1, 2, 3, né? 3 sobre quanto? Aí você bota.
Aqui 1 sobre, e aqui esse aqui 2 sobre. Aí você responde aí, tá bom? Ok? Vamos ver outro slide. Rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui. Esse de cá. Vou passar para cá. Aqui a gente vai falar sobre equivalência, tá? Frações equivalentes. Equivalente é uma palavra originada do latim, formada pelo prefixo equi, igual, e pelo adjetivo valente, que vale, e significa igual ou mesmo valor. Então, esses 3 discos aqui, ó, foram divididos em partes diferentes, tá? Mas a parte amarela aqui representa uma mesma quantidade, ó. Então, 1/2, 2/4 e 3/6 representam a mesma quantidade. São frações equivalentes. Aqui outro exemplo, ó. Assim, frações equivalentes possuem o mesmo valor e são escritas de maneiras diferentes. O exemplo do desenho nos mostra exatamente isso. Vejamos. Aqui você tem uma barra inteira, laranja. Aqui você pegou a mesma barra e dividiu em 2 pedaços. Aí pegou metade dela. Então, 1 sobre 2. No outro pedaço, você dividiu em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Pegou 2 pedaços. Então, 2 sobre 4, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Tá vendo? É a mesma coisa que 1 sobre 2. E o último pedaço aqui, ó, dividiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E pegou 4 pedaços dos 8, que também é 1 sobre 2. Professor, como é que funciona isso aí? Quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, diferente de zero, obtemos sempre uma fração equivalente à fração dada. Essa propriedade é a propriedade fundamental das frações. Então, está aqui, ó. 2/3. Se você multiplicar em cima e embaixo por 2, você tem 4/6. Aqui, esses 2/3 é igual a 4/6. 5/8. Multiplicar por 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 8, 24. 5 sobre 35. Multiplica aqui, divide aqui por 5. Você pode multiplicar ou dividir, ó. Agora tem que ser o mesmo número. Ou dividir ou multiplicar pelo mesmo número. Tá? Ok? Então, lembre-se. Temos de multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número para que as frações sejam equivalentes. Ok, galera? Um grande abraço. Até segunda-feira. Façam os exercícios aí, tá bom? Tchau, tchau.